E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudio Pinheiro e eu venho aqui continuar com as informações que eu tenho para passar para vocês, e sempre buscando o lado mais simples, mais básico, né? Para ser entendido por todo mundo. Não que as informações que eu venho trazer sejam irrelevantes, mesmo para o cara que tem um pouco mais de conhecimento. Mas justamente eu queria que o básico, o cara que estivesse aprendendo, pudesse usufruir dessa informação, e o cara também que tem um pouco mais de conhecimento. Bem, hoje eu venho falar dessa guitarra aqui. Essa aqui é uma preciosidade. Isso aqui é uma Jackson Jink DK2 Pro. Como o nome já está dizendo, é uma guitarra profissional. Essa é uma guitarra realmente que você vai ver que é uma guitarra muito bem montada. O som dela é muito bom e ela tem a estabilidade que o instrumento desse preço e dessa qualidade tem que ter. O que é um diferencial do instrumento mais barato para o instrumento top? 2, sem seu som, que é importante, mas você, de repente, trocando o captador, você já tem um som muito melhor. Mas uma outra coisa que é importantíssima é estabilidade. É esse instrumento manter a afinação dele por muito mais tempo. E você poder contar com ele de uma maneira um pouco mais sólida, certo? Esse instrumento aqui é o que se chama de superextrato. O que é uma superextrato? Lá pelos anos 70, mais ou menos, alguns instrumentistas começaram a inventar muito som. Por exemplo, Van Halen, no final da década de 70, do meio para o final, ele começou a fazer alguns experimentos, principalmente usando a alavanca de trêmulo, que, como eu já falei para vocês, que faz isso, mas ele usava de uma forma com harmônicos. Harmônicos são frequências que vêm junto com o som original da nota, que são múltiplos de frequência. Isso é meio complicado, mas por enquanto só aceita, tá bom? Que você vai entender depois o que esses harmônicos são, e esses harmônicos são muito importantes para o som de qualquer instrumento musical. No caso da guitarra também. E o tipo de madeira que se usa nelas e o tipo de construção delas e o tipo de construção de equipamentos que se ligam a elas, os amplificadores, por exemplo, favorece ou desfavorece esse tipo de uso dos harmônicos, que esses sons que vêm junto, que dão a cor, entendeu? Um piano tem um som de piano porque tem aquele martelo batendo na corda que está dentro do gabinete de um piano, e esse gabinete influencia com a madeira e com cada parte dele que vai ecoando o som do instrumento. Isso é o timbre. Esse timbre é o que define a alma do instrumento, o que faz ele ser legal ou não ser tão legal, bom para usar certos tipos de ritmo ou não. Essa guitarra aqui é uma superextrato porque ela tem algumas características. Por exemplo, a primeira coisa é que o braço dela tem 24 marcações
de metal, ou 24 trastes. Esses 24 trastes dão para fazer o som um pouco mais agudo. E você, pela construção da guitarra, você tem acesso a esses trastes, entendeu? Essa guitarra também tem braço aparafusado, certo? Essa guitarra tem o que se chama marcação dente de tubarão, que marca cada primeiro, terceiro, quinto, nono e vai por aí, vai, né? 12º. E também tem, como uma das guitarras que eu mostrei, a corte, tem 3 captadores, sendo um humbucker ou duplo, certo? Vocês estão vendo que essa parte daqui ela é um pouco diferente da outra. Você nota que tem uma alavanca, que é um trêmulo, mas também tem outras peças aqui, como vocês podem ver, outras peças aqui, que vão dar uma outra característica para ela. Do outro, essa guitarra é feita de alder, que é uma madeira leve, que tem um som de médio e agudo, bons, e o braço aparafusado de maple, e a escala não é de uma madeira clara, é de uma madeira escura, rosewood. Isso faz com que o som seja um pouco mais macio, ao contrário do braço em maple. O maple é uma madeira que tem outra característica. O braço não, a escala de maple, que foram aquelas 2 guitarras anteriores que eu mostrei. Essa escala de maple, ela dá um tipo de som. Essa escala de rosewood, ela dá outro tipo de som. Um som um pouco mais macio do que o maple, certo? Não grave e agudo, mas macio. Aliás, o maple ele tem uma característica de mais grave, mas como ele responde um pouco melhor, é diferente. Ele dá essa característica de ser menos macio, certo? Outra coisa importante é que essa guitarra, é uma característica que eu vou falar, mas para entender como essa guitarra é usada com trêmulo, e se vocês conhecem guitarra de metal, eles usam de uma maneira assim muito radical, coisa que o instrumento original, que é uma Fender Stratocaster, que é essa guitarra, a primeira ideia dela foi baseada nela, não dava para fazer. Por quê? Você usa a alavanca de trêmulo, primeiro, o trêmulo da Strato, ela só abaixa o tom, só fica mais grave, vai mais grave. Esse trêmulo aqui, que é um trêmulo Floyd Rose, licenciado para Jackson. A Jackson é que fabrica, tem escrito Jackson, mas o trêmulo é do modelo original chamado Floyd Rose. Ele usa esse trêmulo, mas ele é muito mais, dá para ser usado de uma maneira muito mais radical. Primeiro porque a fixação é através de 2 pinos. Isso dá mais mobilidade a essa ponte. Uma coisa que eu não falei, e é importante, é que dentro dessa parte aqui tem molas. Essas molas puxam as cordas num sentido contrário do que a corda puxa para o outro lado. E
balanceia, a ponte fica flutuante em relação a isso. Esse instrumento, ele tem que ser muito bem regulado. E tem outras características, por exemplo, para trocar corda nele é bem mais complicado, é bem mais difícil. Primeiro, porque a corda ela tem uma bolinha na ponta dela. Essa ponte aqui não usa essa bolinha. Ela tem os parafusos que, através de um quadradinho de metal, ela empurra essa corda contra a ponte e prende a corda nessa ponte. Você repara só que aqui tem o que parece ser uma tarraxa, que seria essa parte aqui. Mas por que tem desse lado? É que quando eles viram que você usaria essa guitarra desse jeito radical, acontece que a guitarra não aguenta e começa a desafinar. Porque você mexer para um lado e para o outro, ela vai desafinar. Esse trêmulo aqui, ele tanto baixa a afinação, fica mais grave, como puxa a afinação, fica mais agudo. Isso dá outra dinâmica ao uso do instrumento. Só que isso desafina muito. Então, como eles fizeram isso? A guitarra tem essa regulagem da afinação da corda normal aqui, mas ela tem uma outra peça aqui que chama-se lock nut. O que é um lock nut? Lock nut é um nut de trava. Esse nut, ele tem parafusos. Você pode ver aqui o parafuso que prendem essa corda aqui depois que ela foi afinada, para manter a afinação. Mas aí você diz assim, pô, mas e daí? Você toda vez que tiver que essa corda desafinar, e por causa de... a corda também desafina por causa de variação de temperatura. Um instrumento bom, ela é menos suscetível a isso, mas tem temperatura igual para todos. Esse instrumento, ele desafinaria também. Então, pô, aí você diz assim, pô, mas eu vou ter que desaparafusar, e esse parafuso é um parafuso sextavado, é difícil. Como é que eu faço isso depois de eu ter afinado e travado a corda para não desafinar? Eu tenho do outro lado o que se chama microafinação, que é uma afinação mais fina, que todo trêmulo Floyd Rose tem, pelo menos a maioria. Tem algumas pontes desse tipo flutuante que não tem microafinação. Por exemplo, a primeira guitarra que eu mostrei, a corte, ela não tem essa microafinação, porque ela também não tem o lock nut, o travamento. Você pode botar no teu instrumento, só que você tem que entender que tem que ter do outro lado essa microafinação. Senão, essa afinação vai para o brejo e você não tem como fazer isso. Aí você vê o que isso acarreta também. Quando rebenta uma corda dessa, essa corda e esse instrumento, ele é balanceado de um jeito que ele sofre uma diferença mínima de tensão. Quando rebenta uma corda, claro, diminui a puxada dela para cá, né? E a mola está puxando para o outro lado, muito equilibrado, muito certinho. Quando tira uma, claro que vai ceder, a mola vai puxar mais. E o que isso acarreta? As outras cordas todas desafinam quando essa corda quebra. Ou seja, toda vez que um guitarrista com esse tipo de guitarra quebrar a corda no show, arrebentar a corda no show, vai ter que trocar a guitarra. Porque não tem como você afinar isso aí rapidamente. É demorado. Porque quando desafina uma, desafina tudo. Mas esse instrumento é um instrumento sensacional. Porque quando ela está regulada, a corda está
perfeito, e você tem que trocar a corda regularmente, porque corda não dura para sempre, a corda ela tem um problema. Ela oxida e ela também sofre uma outra ação, que a tua mão, quando passa pela corda, ela deixa escama da tua mão, pedaço de pele. Por isso que é sempre bom você, quando terminar um show, quando terminar de tocar, limpar essas cordas. Até de repente é bom passar um pouquinho de óleo, que WD, só na corda, cuidado, porque a escala é muito sensível também. O instrumento é, de forma geral, muito sensível. Você tem que limpar ele sempre, tem que tomar cuidado sempre. Não é um negócio assim tão fácil. Essa guitarra, ela também tem uma chave de 5 posições, que se refere, primeira posição aqui, captador da ponte, a posição 2 é os dois juntos, o meio e a ponte, a posição do meio, que é a posição 3, depois a posição 4, são esses dois aqui juntos, e a posição 5 é o captador do braço. Esse captador é um captador humbucker também, captador duplo. Tem 2 fileiras, 2 bobinas, como eu falei antes, que tem esse cancelamento de ruído. O que acontece com esse captador humbucker é que ele tira o ruído, mas em compensação, ele tira também um pouquinho de brilho desse captador. Ele tira o estalado dele, tira um pouco do estalado. Claro que o captador bom ele vai ter ainda um pouquinho de estalado. Nesse caso aqui, esses 3 captadores são Seymour Duncan. E ele tem uma outra característica. Esses 2 outros captadores não são exatamente captadores single, captadores simples. Eles, como essa guitarra é uma guitarra mais para tocar som pesado, você vê que até agora tudo para som pesado. Alavanca, fazer o uau, aqueles troços todos que o guitarrista faz. Esses 2 captadores, eles são captadores que se chama noiseless, que é sem ruído. Você diz, pô, como é que um single pode ser sem ruído? É que eles montam uma outra bobina por baixo dessa bobina do single. Isso tira o ruído. Claro que também tira o brilho. Essa aqui não é uma guitarra tão indicada, ela tem o som, mas não tem tanto como uma Stratocaster, uma Fender Stratocaster normal, entendeu? Isso é um ponto. Mas essa guitarra é um instrumento sensacional. Eu já troquei esse daqui, esse jack, porque ele estava falhando, certo? Aí eu tive que trocar, porque você no show você não pode ter esse tipo de coisa. Primeiro que dá ruído, segundo pode estragar o teu show, parar de tocar no meio do show. Isso acontece. Essa guitarra também possui um volume e um controle de tom. Ou seja, você para cá, você bota o captador um pouco mais grave e para lá, nesse sentido, horário, você bota captador mais agudo. Você abre o som dele todo, certo? Então é isso. Esse instrumento é um instrumento muito bom, Jackson, né? Que eu adoro. Essa é uma Jackson Dink DK2 Pro. O Dink é o formato desse corpo, Dink, entendeu? O Pro é de Pro e o DK2 é um outro código do lado do fabricante. Então é isso. Mais uma vez, eu tenho que pedir a sua inscrição no canal para ajudar a gente, para passar esse conhecimento também adiante e para o canal ficar melhor. E também dê seu like, por favor. Muito obrigado. Desde já agradecendo e agradecendo a repercussão, tá bom?
Valeu, galera. Tamo junto. Qualquer dúvida, bota aí.